Antônio Rossi visitou outro planeta, abduzido por disco voador, civilizações do espaço visitando a Terra. Num disco voador, visitei outro planeta. Espantoso relato de uma viagem feita a outro planeta. Num disco voador, evolução e progresso de uma humanidade avançada que ultrapassa tudo quanto se possa conceber. Observação, digitalização feita com scan na edição de 1957. Consciência, ó divina maravilha, liberta-me, submissa às paixões humanas. Justiça realmente cega, prende-me o corpo, dilacera-me as carnes, porém a minha consciência não tem forma, nem peso, nem cor. Por isso mesmo, jamais ninguém poderá dominá-la. Agradecendo aos nobres corações que prontamente compreenderam o alcance destes relatos e abnegadamente contribuíram para a sua divulgação. Só posso dizer, o conteúdo de seus corações é todo de generosidade. Não sei onde, quando ou nem em que circunstância lhe retribuirei. A Rossi, Antônio Rossi. Prefácio. Conhecemos perfeitamente o autor, metalúrgico, homicídio, trabalhador prestativo de caráter virtuoso, exemplificando tanto no lar como na rua. Por isso mesmo, digno de estudo é o relato de Antônio Rossi, especialmente à luz do Evangelho, que nos diz que na casa do meu pai há muitas moradas. Seria tola a presunção imaginarmos bilhões de estrelas cintilantes, sem vida, sem humanidades, ornamentando o arcabouço universal, tão só pelo deleite de nossa vista. Se a parte científica exposta pelo autor não satisfazer inteiramente os nossos anseios íntimos, aproveitemos então os conceitos de sã moral que a obra contém, capaz de nos elevar a mais um degrau evolutivo. Vamos, por isso, caro leitor, a descrição daquilo que, se acontecesse a nós, os outros dificilmente acreditariam. São Paulo, 12 de abril de 1957, General Levino Cornélio Wishau. Preâmbulo. Essa viagem revestiu-se de inéditas circunstâncias pelo modo pitoresco e quase inacreditável como foi realizada. E nisso quero deixar patente. Não pretendo impor ou modificar quem quer que seja, ao admitirmos em ilusória suposição que a imensidão constelar aí esteja na sua exuberância, apenas para deleite de nossa vista. Teimosamente persistimos no erro. Se nos sentimos diminutos ante a grandeza cósmica, no entanto, recusamos aceitar a sua realidade integral e procuramos nos iludir na persuasão de sermos os únicos seres inteligentes do universo. Portanto, nós, os iluminados, os privilegiados, ainda preferimos perseverar na incongruência, continuando a recusar aquilo que sempre foi lógico e universal. Aprendi que a verdade pode e deve ser proclamada a todos em qualquer época, sob qualquer circunstância. É a razão deste livreto. Por conseguinte, envidei esforço para, dentro do meu simples linguajar e modesto conhecimento, narrar os fatos passados comigo, bem como relatar algo que de magnífico me foi dado presenciar naquele maravilhoso, tão estranho planeta. Assim, tenho a certeza de, indiferentemente, me ser dado propiciar, por intermédio do Dr. Rangeles, esse grande e fraternal amigo, a ensinança deste livro, cujo texto me situa muito aquém do verdadeiro mérito e da insinuante magnanimidade daqueles envolvidos seres de tão elevado mundo que habitam. Procuraremos segui-los. Antônio Rossi. Nota do autor. Transcrição de um trecho do capítulo 1. Daí a pouco começam os meus olhos a receber uma espécie de claridade nesta luz esquisita, certa lucidez esquisita, percebida pelo meu cérebro, agora registrando em forma de palavras os pensamentos que aqueles estranhos instantes me dirigiram.
nada proferiam. Contudo, eu sentia com clareza a emissão dos seus pensamentos, concebidos por mim, como se fossem frases articuladas, sem emitir qualquer som. Pode ser a faculdade que poderíamos denominar de fala visual. Comunicam-se, portanto, pela silenciosa expressão do olhar, transmitindo a fala visual ou telepatia visual. Convenção que ora se estabelece. Assim, caro leitor, ante a falta de vocabulário, para facilitar a expressão, fica convencionado que todas as vezes, ao deparar com o emprego de verbos como dizer, narrar, falar, pronunciar, enunciar, exprimir, contar, relatar, referir, expor e outros congêneres indicativos da ação, o efeito de exprimir por parte dos habitantes do desconhecido mundo, é de se entender que nada foi articulado ou pronunciado por eles, porém as palavras me foram sempre transmitidas pelo olhar, na silenciosa propagação do que denominei telepatia visual. Antônio Rossi. Capítulo 1. O encontro inesperado. Para amainar as horas ásperas da vida e conseguir respirar um pouco de apuro, uma ou duas vezes por mês, em companhia de uns amigos, dirijo-me a Paraibuna, localidade do norte do estado, na esperança de fisgar no rio que lhe empresta o nome algum dourado, espécie de peixe abundante naquela região, onde há belos e saborosos exemplares que atingem cerca de 12 quilos, margeado pois por verdejantes e belíssimas montanhas, por colossais pedreiras. O Paraibuna atravessa aquela cidade que dista 150 quilômetros da capital de São Paulo. Do alto das montanhas deslumbrantes, o panorama se oferece à nossa vista. Lá embaixo ocorre o pedregoso rio a se contorcer, convidando a lançar em suas águas os nossos anzóis e ofertando-nos a sombra amiga de suas árvores, um repouso físico e horas de imperturbável paz de espírito. De uma feita, aliás, em um costumeiro sábado, ao chegarmos à beira do rio, enquanto os meus companheiros armavam a barraca, peguei um sanduíche, o facão, iscas, linhas e saí à procura de um local mais apropriado para pescar. Ainda não conheci o pescador que não tivesse as suas preferências técnicas e predileção por determinado sítio. Assim procurei um recanto mais adequado, afastando-me dos companheiros. Logo deparei com um convidativo lugar, coloquei o facão e o sanduíche ao lado. Sentei-me e dei início ao lançamento da linha indiana na borbulhante corredeira. Bendita hora em que me acomodei nesse lugar. Consultando meu relógio, o meu mostrador acusava 20 minutos para as 17 horas de uma lindíssima tarde primaveril. O sol declinava no ocidente, o seu calor mais arrefecido casava-se à luminosidade, enfraquecido por algumas nuvens que acidentalmente o encobriam. Entretido na pescaria, ora recolhendo a linha e verificando a isca mordida por peixes de pequeno porte, ora procurando atirá-la em sentido de profundidade para que se acomodasse em direção favorável, permanecia quieto e atento, aguardando o momento propício de fisgar. Estava desfrutando de salutar sossego quando, ao menear a cabeça, vi duas estranhas criaturas diferentes de nossa compleição física, aproximando-se a passos lentos. Entre eles eu mediava uns 30 metros, e no momento não soube o que fazer, senti apenas grande receio. Quando chegaram aos 10 metros de um salto, pus-me de pé e quis me distanciar deles, porém não consegui o meu intento. Meus pés estavam como que chumbados ao solo, estarrecidos e suando por todos os poros. Vi-os avizinharem-se de mim. Pararam de 2 metros, um à frente e o outro mais atrás. Olhavam-me fixamente e seus olhos estavam cravados nos meus, que espantosamente os observava, estático e impossibilidade de articular qualquer som, na condição de incapaz, senti decorrer um dramático e interminável minuto. Eles não se manifestaram de pronto, mas esboçando um largo sorriso, continuaram com os olhos sempre fixos, parecendo pretender ler os meus pensamentos. Comecei então a raciocinar paulatinamente, recobrava a calma e com certa dificuldade arrisquei um muito inexpressivo cumprimento, balbuciando boa tarde. No entanto, para maior espanto meu, não obtive resposta alguma, mas percebi pela expressão de seus sorrisos que suas fisionomias se tornavam mais paternal, evidenciando satisfação.
Vencida a primeira impressão de pavor, evidentemente, pude ver se tratar de entes de diferentes compleição física, pois estavam absolutamente nus, não possuíam órgãos sexuais, eram mais altos, deveriam pesar cerca de 120 quilos. Tinha somente 2 dedos em cada mão e em cada pé, sendo desprovido de cabelos, permaneceram sorrindo. E através de seus olhos exageradamente grandes emanavam um ar de estranha doçura e bondade. Por isso, criando mais coragem, esbocei um sorriso, algo amarelo, e lhe perguntei: desejam alguma coisa? Como resposta, que estava mais à frente, após balançar a cabeça afirmativamente, levantou o braço, apontando para os meus próprios olhos e os seus 2 únicos dedos. Não compreendendo o seu gesto, olhei fixamente para ele, esforçando-me para interpretar sua misteriosa atitude. Daí a pouco começaram os meus olhos a receber uma espécie de claridade, certa lucidez esquisita percebi pelo meu cérebro, agora registrando em forma de palavras os pensamentos que aqueles estranhos visitantes me dirigiam, nada proferiam. Contudo, eu sentia com clareza a emissão dos seus pensamentos, concebidos por mim como se fossem frases articuladas, sem emitir qualquer som. Possuíam a faculdade que poderíamos denominar de fala visual. Comunicavam-se, portanto, pela silenciosa expressão do olhar, transmitindo a fala visual, ou telepatia visual. Procurando ficar atento e perscrutar, passei a perceber o que me transmitiam. Aqui estamos, com paz de Deus. Somos habitantes de outro planeta. Não tenha receio, porque nenhum mal lhe causaremos. Nossa missão é benéfica em todos os sentidos, tanto para você como para os seus semelhantes. No exato entendimento de que me transmite, no exato entendimento do que me transmitiam, quedei-me atenciosamente, e eles continuaram o monólogo. Tenha confiança em nós, que viemos convidá-lo para visitar o nosso mundo. Não estamos exigindo, apenas o convidamos. Se aceitar, será de sua espontânea vontade. Dentro de poucas horas lá chegaremos. A esta altura, meu cérebro, na sua íntima compreensão, já concatenava melhor as palavras que passaram a se tornar correntes dentro daquela misteriosa forma de linguajar. Inexplicavelmente, depois sobreveio, sem que pudesse atinar com razão, maior facilidade de entendimento. Assim continuaram a me transmitir a sua fala visual. Garantimos trazê-lo de volta com a mesma saúde e disposição que agora se encontra. Então poderá relatar aos seus semelhantes tudo o que viu e aprendeu. Reflita bem, é uma grande oportunidade que lhe oferecemos. Muito desconfiado, olhei de esguela para o facão, pensando na excelente arma de defesa, quando, com real espanto, um deles, dando uns 3 passos, com moderação e certa elegância, abaixou-se, apanhando de sobre a pedra. Sem concluir o resultado dessa atitude, ouvi aproximar-se de mim, com um sorriso nos lábios, e ofereceu-me a arma que segurei receoso, depurando-a na cinta. Ante aquele gesto de confiança, passei a raciocinar com mais clareza, ponderando: se quiserem, podem me agarrar à força, pois são muito mais vigorosos e fortes. Evidentemente, são pacíficos ou desconhecem a valia de um facão. É o que dizia a mim mesmo, continuando a lhes fixar os olhos, dos quais irradiavam simpatia e serenidade, quando o meu interlocutor apontou o caminho entre as pedras, me transmitiu: vamos, daí em diante. Surgiu o nosso primeiro diálogo, porque, imbuído de outro estado de espírito e na suposição de não serem agressivos, mas pacíficos, lhe perguntei, mantendo sempre os meus olhos fixos nos deles: de que forma podemos chegar ao seu mundo? Perguntei. Você já ouviu falar em discos voadores? Já, disse-lhe eu. Nós somos tripulantes de um desses discos. Quer ir? Perguntaram. O nosso volitor nos aguarda aqui perto. E o que é esse volitor? Indaguei curioso.
Volitou é o mesmo que vocês, domínio de disco voador. Fiquei pensativo e rapidamente concluí para comigo. Eles devem ser muito mais inteligentes e não me estão forçando a ir em sua companhia, apenas me convidam. Acompanhei-os, acompanhe-nos se quiser, e acrescentou um deles. Isto posto, começaram a andar e eu aguardei que se distanciassem. Ao tomarem certa distância, resolvi segui-los para ver onde iam. Caminhei atrás deles, não bastante receoso como estava. Percorri um pequeno trecho entre as pedras com o cuidado de tê-los à minha vanguarda. Foi aí, após contornar uma grande pedra, que percebi a maior surpresa da minha vida. Deparei numa baixada com um enorme e desconhecido aparelho. Fiquei assombrado e impotente para qualquer ação. Parei, atônito, olhei para o colosso que inculcava temor e fazia-me diminuto ante o incognoscível. Logo vi ser coisa originária de outro mundo. Fatalmente devia proceder de um povo materialmente muito mais avançado. Durante alguns minutos aguardei na condição de insignificante espectador por algum imprevisto acontecimento. Tratava-se de um aparelho estranho, divergindo de tudo quanto até então conheceram em meus 35 anos de existência. Era um objeto inteiramente polido, contudo não reverberava, de cor cinza pálido, tinha a conformação de uma guarita e media possivelmente uns 30 metros de diâmetro. Sua altura, até o máximo de sua cúpula, deveria ter uns 9 metros. Estava absolutamente pairando no ar, livre de qualquer contato com o solo, numa distância de mais ou menos 1000 metros. Suas linhas impecáveis de contornos aerodinâmicos lembravam os mais ousados desenhos de nossos técnicos em matéria aviatória. Nunca poderiam imaginar uma composição tão estética e perfeita, reunindo em si harmonia, estilo e grandiosidade. Ali, contudo, me encontrava à frente de um verdadeiro e genuíno, autêntico disco voador. Capítulo 2. A viagem no disco voador. Após verdadeiro êxtase em que estive mergulhado na contemplação daquele gigantesco aparelho, resolvi dar mais uns passos e chegar junto ao chamado disco voador. De forma imperceptível, ao meio aproximar, abriu-se uma porta e notei no seu interior um ente igual aos que acompanhei. Então aqueles dois seres apoiando-se uma reentrância da porta, sucessivamente galgaram o aparelho. Após fitarem-me, renovando o convite para acompanhá-los, quedei-me por uns instantes à porta daquela grandiosa astronave, máquina desconhecida para mim, da qual sequer tivera alguma noção ou ouvira falar, a não ser em comentários telegráficos publicados pela imprensa sensacionalista. Na verdade, confesso que estava receoso, mas acometido de uma intensa curiosidade, na ânsia de saber e conhecer como era aquilo por dentro. Nesse interim, insistiram para que eu subisse na aeronave, devendo imitar os movimentos realizados por eles. Fiquei refletindo quanto às possibilidades da minha sobrevivência, sobre qual seria a sorte ou o meu destino se me alçasse para o disco voador. No entanto, concluí: com certeza nada me acontecerá, porque de outra forma suas atitudes teriam sido outras. Continuando a receber tão amável convite transmitido pelo olhar sereno daqueles seres, pensei em Deus e a quem confia o meu destino e a minha vida. Daí não tive mais dúvidas, tomei a resolução de subir, procurando efetuar os mesmos movimentos que me precederam. Valendo da reentrância existente na porta, entrei. Entretanto, mal dei 2 passos. No seu interior, parei para observar se ela continuava aberta. Então o terceiro tripulante que nos aguardava dentro do disco voador dirigiu-me a mim, transmitindo o seguinte: não bastante, nenhum mal lhe sobrevive. Desejo saber se está realmente disposto a ir. É de sua livre vontade. Ou está muito impressionado com o que presencia? Perguntou. Até semelhante pergunta, endereçada de forma tão cordial, respondi: vou de espontânea vontade. Depois de haver tomado essa resolução tão positiva, tive a sensação, naquele momento, de perceber a minha firme decisão contribuir para tranquilizar a minha mente, conferindo-me maior dose de confiança, pois sentia reencontrar o domínio de mim mesmo. Agora, bem mais calmo, com plena lucidez, reconhecia enfrentar seres mais inteligentes, embora estranhos, possuidores de movimentos lentos, mais harmônicos, de feições esquisitas, mais tranquilas, que em tudo denotavam firmeza de atitude.
deixando transparecer estarem seguros do ambiente. Após esta minha resposta, viu dirigir-se para um recipiente que estava na parede. Era uma saliência de uns 15 centímetros emanado da própria parede interna do disco. Afigurava-se feito do mesmo material com cerca de 30 centímetros de comprimento. Tinha aspecto e formato de um ovo comprido, cortado ao meio, inteiramente transparente, contendo um líquido de coloração marrom claro. Devia ser um depósito de qualquer substância de uso próprio, porém nunca poderia atinar o fim a que se destinava. Com gesto vagaroso, aquele ser chegando-se ao recipiente pegou de uma pequena prateleira ao lado um objeto que vi ser um minúsculo copo, enchendo do líquido nele contido. Para tanto, comprimiu um pequeno botão ao lado do depósito, botão feito à guisa dos de partida dos nossos modernos automóveis, fazendo jorrar por um orifício existente na sua parte inferior aquele líquido grosso como mel. Depois, mostrando-me a mim, jogou na boca e ficou como se estivesse saboreando alguma coisa. A seguir, tomou de um outro copinho e repetiu a operação, enchendo-o até a metade. Com o copo na mão, aproximou-se de mim e me transmitiu o seguinte: para poder viajar é indispensável absorver este preparado. Assim dizendo, entregou-me o copo, com a capacidade talvez de 1/4 dos nossos. Eu segurei, meu cérebro fervilhava. Será veneno? Perguntava. Será algo entorpecente para eu poder aguentar a viagem? Perguntava. Para que servirá isto? Perguntava. E respondia a mim mesmo: veneno não deve ser, não seria capaz de pretender me envenenar de modo tão claro. Afinal de contas, pensava, uma vez morto, em pouco lhe servirei. Se for algum uma vez morto, eu pouco lhe servirei. E se for algum anestésico, fatalmente recobrarei os sentidos. Tratava-se em mim um embate de ideias, quando outra vez, de maneira muito calma, aquele ente me disse: é de suma importância ingeri-lo. Atento a essa recomendação, levei o copo à boca e toquei de leve a ponta da língua o líquido que continha. Nesse instante, meu pensamento voou para Deus. O instinto de conservação e o amor à vida despontaram fortemente em mim, como jamais os havia sentido até então. Positivamente, estava colocado numa aflita indecisão, em condição verdadeiramente precária entre a vida e a morte, frente àquelas criaturas ao me observar atenciosamente. Naquele angustioso instante, de repente, levei o copo à boca e bebi o seu conteúdo. Era realmente um líquido viscoso, de sabor esquisito, espécie de vitamina líquida que em jejum costumava tomar para fixar o cálcio. Devolvi-lhe o copo, ele sorriu gentilmente e me fez compreender, perguntando-me: podemos ir agora? Sim, foi a minha resposta. Mal acabei de balbuciar essa afirmativa, percebi a porta fechar-se automaticamente. Apontaram-me uma baqueta para que nela me sentasse. Por minha vez, caminhei indeciso, deslumbrado com tudo quanto via e assistia, para o local designado, no interior de um ambiente sequer sonhado, em estado de parvoíce, agindo como uma criança dentro de uma casa mal assombrada. Tudo olhava com espetacular admiração e respeito. Convenhamos, nem outra poderia ter sido minha atitude, nem outros os reflexos do meu sentir. Escrutava em derredor, com um lento movimento da cabeça, ia pondo o olhar em tudo, e não posso asseverar o tempo gasto no minucioso exame que fiz daquela sala. Sem possibilidade de engano, a sala em que nos encontrávamos tinha uns 8 metros de diâmetro, completamente redonda, de paredes lisas, com teto curvo em forma de cúpula, estava muito bem iluminada. É indispensável ressaltar que tudo ali atendia à configuração do círculo. Não havia um só objeto que não fosse de formato esférico, enfim, que não fosse arredondado. O princípio era único e geral. Tudo em direção curva, em sentido curvilíneo. Havia no centro da sala uma mesa circular de 1 metro de raio, cercada de umas 12 baquetas fixas ao solo. Tais baquetas, muito semelhantes aos nossos tamboretes, com cerca de uns 60 centímetros de altura, possuíam um único pé. Espalhavam-se simetricamente por toda a volta da sala.
exceto do lado de um misterioso painel. Apesar da intensa claridade, não conseguia distinguir os focos de luz. Não havia um ponto preponderante de referência. A luz era igualmente intensiva e difusa em todos os ângulos, por todos os lados. Nos projetava uma única sombra, dando a impressão exata do que a luz provinha, ao mesmo tempo do teto, das paredes ou do próprio piso do disco voador. Com os atuais conhecimentos nossos, jamais poderemos obter uma difusão de luz tão perfeita, tão uniforme e equitativa. Realmente ela emanava de tudo em idêntico teor de intensidade ou de força, fazendo-me compreender melhor a profundeza de uma sábia e conhecida máxima. A boa luz é a vida dos seus olhos. No caso, em apreço, trata-se de traduzir o que presenciei no interior do disco voador, sem alusão a qualquer possível propaganda rodeada a sala em toda a sua estrutura, exceto ao lado do mencionado painel. Havia uma série de pequenas janelas entremeadas de linhas divisórias. Eram uniformes, ovaladas, com cerca de 25 centímetros de tamanho. Estavam dispostas a uma altura de 1,80 m. Assemelhavam-se a pequenos vitraux em séries separadas por esquadrinhas de aço polido, como dos edifícios de arquitetura moderna. Em vão procurei descobrir a porta que me fora aberta para entrar. Ela abriu-se em sentido de correr, e a sua reentrância havia desaparecido, devendo ter sido justaposta de maneira imperceptível. Naquela sala, verdadeira meia esfera, o que mais me atraiu a atenção, deixando-me perplexo pelos motivos ignotos de sua configuração, foi sem dúvida uma espécie de painel repleto de estrias, alavancas e botões, tendo ao centro uma verdadeira tela. Necessariamente residia ali o ponto X da astronave. Nele se devia reunir diretrizes das forças e o comando de todos os dispositivos do disco voador, congregando provavelmente a síntese do progresso daqueles entes em matéria de navegação e propulsão aérea. Interessante era que esse painel acompanhava também a configuração arredondada da parede, não fugia em absoluto, nem mesmo a tela do sistemático curvilíneo do conjunto. Bem no centro, ela se sobressaía côncava, branca e ovalada, devendo medir uns 70 centímetros de borda a borda. Os botões, espécie de sintetizadores, uns opacos, outros mais luminosos, variavam quanto ao grau de intensidade. As alavancas pareciam correr em estrias ou canaletas, e outros dispositivos desconhecidos havia, tendo por baixo a assinalação de pequenos traços, digamos taquigráficos. Aquele conjunto elaborado na mesma matéria, disposto de maneira uniforme, oferecia à vista um quê de harmonioso, infundindo respeito pela desconhecida capacidade de sua força. Media aproximadamente uns 3 metros de comprimento por 1,80 m de altura. Miravam em todos os sentidos e sob todos os prismas, não encontrando fios, ligações, ponteiros, tomadas, relógios, registros idênticos aos utilizados em nossos aviões comerciais ou de turismo. Acrescia o fato de tudo se me afigurar fabricado de uma só peça, não se fora uma única bloco, como se for um único bloco do mesmo material consistente, uniforme, possivelmente fosforescente, tão maleável que pudesse ser adaptado aos mais variados fins. Esse ponto, para mim, era de capital importância, porque servindo há anos como chefe de secção de uma metalúrgica, conhecia processos de tratamento físico e químicos, a que se submetesse os minerais para deles se extraírem os metais. Entretanto, nada semelhante me fora dado conhecer na terra para que pudesse aquilatar ou deduzir da sua constituição. Inutilmente me esforcei para concluir algo. Em vão procurei resolver o enigma para atinar com o menor detalhe capaz de fornecer indício de sua composição, abandonando em decifrar o enigma daquele complexo desconhecido. Voltei a atenção para as criaturas que me induziram a ingressão no disco voador e passei a observá-los. Estava fixando os contrastes físicos daqueles entes, inclusive a disparidade de tamanho e força, quando uma ideia sinistra me ocorreu. Desejariam eles utilizar-me como cobaia? Perguntava. A aflição voltou a apossar-se de mim. Agora crescia de maneira insopitável, porque não me achava no meu elemento, e sim num ambiente inteiramente ignorado. Felizmente pressentiram a aflita condição de pseudo-vítima em que me colocara, e vindo ao meu encontro procuraram me tranquilizar com as seguintes palavras: nós não viemos ao seu planeta para buscá-lo, estamos dando prosseguimento a uma missão. Aliás,
missão de paz que gravita em torno de um núcleo chamado evolução e que atende aos ditames da divina sabedoria. Nada receio, somos irmãos e queremos ser amigos do seu povo. Depois desta visita, nós o devolveremos ao seu mundo e você, com toda certeza, nos pedirá para fazer outras viagens. Aquele termo de divina sabedoria ecoou nos meus ouvidos de modo tão benéfico que me reconduziu à tranquilidade. Jamais expressão alguma operou em mim tamanha transformação. Retornei à calma e pensei, graças a Deus, eles também são tementes a Deus. Em face do acontecido, fiquei parafusado com os meus botões. Será que eles têm o poder de conhecer os meus pensamentos? Serão tão poderosos a esse ponto? Perguntava. Agora, mais sereno e para disfarçar o meu desaponto, lhe perguntei: por que não partimos? Perguntei. A resposta se traduziu num discreto sorriso que, sem dúvida, revelava a ingenuidade da minha pergunta e solicito. Um deles acrescentou: há muito que estamos viajando. Sem querer me dominar, corria. Intempestivamente para uma das muitas janelinhas e olhei. Tudo era espaço, nada conseguia entrever. Apoiava-me nas pontas dos pés para poder enxergar através das janelinhas, porém tudo em vão. Tudo era espaço vazio, rodei em todos os sentidos, mas nulos foram os meus esforços. Sempre o vácuo, nada havia. Ansiado, visivelmente aflito, voltei para aquele que estava de pé ao lado da tela, no centro do painel. Percebendo meu desajuste, muito amavelmente me convidou: venha ver o seu planeta, que a olho nu você não conseguirá. Venha ver o seu planeta, porque a olho nu você não conseguirá. Pode vir e observe esta tela. Foi quando, ao me aproximar do painel, ligaram uma pequena alavanca, à guisa de interruptor de luz. Imediatamente surgiu na tela o globo terráqueo, inteiramente suspenso no espaço, como se fora televisionado. Grande bola esverdeada no centro da tela, gradativamente começou a aumentar, fazendo surgir contornos e em sucessão apareceram as montanhas, mares, lagos e rios. Manejando outros botões, milagrosamente transformaram a projeção e em vista panorâmica surgiu uma grande cidade. À medida que os detalhes se acentuavam, eu pude reconhecer a cidade de São Paulo. Vi o aeroporto de Congonhas, o Museu do Ipiranga, o edifício do Banco do Brasil, o prédio Martinelli, o Banco do Brasil, que lhe fica fronteiriço. Enfim, todos os principais pontos de referência da capital paulistana. Extasiado com tamanha perfeição, procurava notar todos os demais detalhes, quando passaram a focalizar somente o perímetro das praças da Sé e Clóvis Bevilacqua. Com incrível nitidez, poderia reconhecer, naquele momento, as pessoas que lá transitavam. Assinalavam perfeitamente os transeuntes, os automóveis, os ônibus, as intermináveis filas humanas sob as respectivas coberturas e distinguia até os jornais empilhados junto às bancas. Era como se fosse possível ficar situado num palanque à altura de uns 5 metros, de cuja posição pudesse abranger ambas as praças. Tal a nitidez da projeção. Os detalhes projetados na tela eram tão minuciosos que disse-ia estarmos participando daquela intensa movimentação, sem ouvir, entretanto, os ruídos dos motores ou a conversação dos transeuntes. Capítulo 3. Palestrando além da ionosfera. Por longo tempo apreciei comodamente, instalado no bojo de um disco voador, aquele burburinho do povo na sua incontida azafama, espetáculo inédito de projeção sem deficiências ou interferências de qualquer natureza. Mostrava sempre fixo, claro e com um grau de nitidez jamais alcançada pelos nossos mais perfeitos aparelhos de televisão, apesar de estarmos nos deslocando sobre incrível velocidade. Fartando-me dessa contemplação, pedi que desligasse o aparelho e voltei para o meu lugar na esperança de dar asas à minha curiosidade. Fazendo perguntas, assim iniciei: o vosso mundo é diferente do meu? Não muito, respondeu-me aquele que nos aguardou dentro da astronave. Prosseguindo, disse:
Também possuímos casas, ruas e árvores. Apenas o nosso viver é mais objetivo. Não perdemos tempo com futilidades e não nos preocupamos com o que é efêmero e superfluo. Então os senhores levam a vida perfeita. Retruquei. Perfeita não, a perfeição nós, os humanos, não a conseguimos. A palavra perfeição não exprime a verdade no que se refere, pois nada é perfeito, desde que imaginado ou manipulado pelo homem. E quando classificamos determinado objeto de perfeito, indaga intrigada. Então diríamos, esse objeto corresponde plenamente às exigências do momento. No afã de satisfazer minha curiosidade, procurei mudar de assunto e inquirir. No seu mundo há divertimentos? Sim, existe muito divertimentos, foi a resposta. E o que mais lhe agrada? O que mais nos agrada prazer nos proporciona, conferindo-nos grande satisfação, é o divertimento de praticar o bem e auxiliar o próximo. Então o senhor se diverte auxiliando o próximo? Exatamente. É o que mais nos enche o coração de alegria, tornou a reafirmar com ênfase o meu interlocutor. Como pode explicar o fato de que nós ainda não chegamos a alcançar a Lua e os senhores viajam de um para outro planeta com maior facilidade? Nesta sua pergunta enquadra-se a que conhecimento os terrenos em absoluto não conseguem sequer o próprio planeta como intercâmbio cultural entre si. No entanto, este intercâmbio está sequer satisfatoriamente difundido entre os próprios terrícolas. E continuando, afirmou, é indispensável, primeiramente, civilizar as tribos nômades e as selvagens, civilizar muitos e muitos civilizados espalhados pela terra, verdadeiras salvas humanas poluidoras de uma civilização. Finalmente, é necessário conhecer e seguir os sábios ensinamentos da própria natureza para, daí, iniciar os estudos relativos às excursões aos outros planetas. Infelizmente, os povos da Terra vivem dentro de um realismo morto. Então, poderemos mais tarde ter aparelhos para viagens interplanetárias? Perguntei. Perfeitamente, a natureza não restringe absolutamente nada, apenas oferece obstáculos. Tais obstáculos são transponíveis e, ao serem transpostos, nos impulsionam em direção a novas ciências e, em consequência, adquirimos novas concepções da vida. Portanto, os obstáculos são benéficos e instrutivos. Os senhores são felizes em seu mundo? Perguntei, ávido de mais esclarecimentos. Sim, muito feliz, foi a resposta. Mas na Terra não há felicidade, afirmei a essa altura. Errar é humano, fácil é errar, porém o difícil é reconhecer o erro e aproveitar os ensinamentos decorrentes desse erro. O homem terreno não reconhece seus erros, por conseguinte recebe e sofre as consequências de suas próprias culpas, na maioria das vezes propositais. Foi o que ponderou aquele estranho ser. Vejo que o senhor é franco no falar. Indubitavelmente usamos da fraqueza, não só no falar, mas nas ações. Usar a fraqueza é o mesmo que usar a verdade. E este é o eterno e portentoso veículo esclarecedor das humanidades. A verdade é um ponto de águas cristalinas na quais eternamente flutuará o bem-estar das humanidades. Por isso é que lutamos, objetei. Viver é lutar, porém, para os irracionais. Para os homens seus semelhantes, já com elevado poder de raciocínio, a vida deixou de ser uma luta. Se o homem terreno ainda hoje está lutando, é porque esta luta criada por ele mesmo e não a quer remover. Esta luta foi criada por ele mesmo e não a quer remover. Mas como poderíamos viver sem lutar? Perguntei-lhe. É fácil, respondeu o meu interlocutor. É no desejo de fornecer maiores explicações sobre o assunto, passou a seguinte dissertação. Tomemos, por exemplo, a vida. A vida em seu planeta é um todo dividido em milhares de pedaços. Indistintamente, uns e outros estão impregnados de caridade, justiça, bondade, compreensão, critério, umidade, etc. Não bastante isso, existem pedaços impregnados de maldade, ódio, rebeldia, inveja, destruição, além dos que estão imbuídos
dos sentimentos de domínio, perversidade, riqueza, etc. Presentemente, todos estes pedaços estão completamente dispersos e misturados no turbilhão da vida, predominando os que mais atendem ao imediatismo dos homens, isto é, os pedaços embebidos de destruição, domínio, riqueza, egoísmo e outros. Continuando, asseverou: se os dirigentes do vosso orbe colocassem esses pedaços da vida em seus respectivos lugares, formando uma só vida, isto é, unindo-os, verificariam, então, que os bons se fundamentariam no centro da vida e os pedaços impregnados de maldade se localizariam na periferia, ou seja, à margem da vida. Posteriormente, com grande espanto, constatariam os tais pedaços, convenientemente separados, deixarem de constituir o chamado viver é lutar, que já se converteu em incontrastável brocardo popular. O caso em si é simples problema exigido a reposição dos encaixes, pedaços da vida, nos seus devidos lugares, para que a transmutação se processe lentamente, a humanidade terrestre passe a viver no verdadeiro Eldorado moral. E como poderíamos ajuntar esses pedaços da vida para colocá-los em seus devidos lugares? Isso transcende muito as possibilidades atuais do homem. Imantada aos interesses imediatos, faz com que sentimentos de expressão inferior se sobreponham à sua evolução moral. Ainda prosseguiu, dando-me a compreender mais ou menos o seguinte: inicialmente, a pretendida modificação basear-se-ia na instalação de inúmeras escolas de frequência gratuita e obrigatória para todos os indivíduos de 6 a 20 anos. O desmedido esforço despendido na manutenção de soberbos aparelhamentos bélicos deveriam ser aplicados na difusão do ensino entre os povos. A sua prática, com a característica de entretenimento conjugado com exercício esportivo, de preferência ao ar livre, sob salutar alimentação, deveria transparecer espontânea. O ensino convenientemente dosado, antes de atingir aos níveis puramente científicos, cinger-se-ia a vida e a sua natural evolução, abrangendo todas as partículas do conjunto, ressaltando sempre o equilíbrio e a harmonia das relações construtivas e íntimas entre o físico visível e o físico invisível. Assim, os terrícolas compensariam, de certa forma, as prejudiciais influências do núcleo do seu próprio orbe, centro das irradiações cósmica e evolutiva, que pela sua posição ainda excêntrica provoca uma série de intermináveis distúrbios. Como inquiria admirado: sim, o gelo, o degelo, as tempestades físicas e magnéticas, os furacões, terremotos e maremotos, as erupções vulcânicas são todos fenômenos decorrentes do desvio do núcleo. Na Terra, esse núcleo, que nos planetas já verticalizados está situado no centro, encontra-se deslocado. Logo, ao tomar a sua exata e central posição, também o planeta terá o seu eixo verticalizado. Atenta à explanação, cujo assunto era para mim uma verdadeira revelação, limitei-me a manear a cabeça em tom afirmativo. Prosseguindo sua dissertação, aquela criatura que me incalculava os primeiros lampejos de uma verdadeira simpatia disse: a lavoura sofre em demasia por não receber os elementos adequados suficientes à sua robustez, desenvoltura e vigor. Essa anemia das plantas propicia aos insetos um habitat, verdadeiro paraíso, pois são facilmente corroídos pela avidez destes. A própria cor das plantas e das folhas são de um tom opaco e de pouca vida, devido ao centro de radiações cósmicas e evolutivas se achar fora de posição. Assim que o núcleo atingir sua exata posição, as irradiações serão mais dosadas e equivalentes. Então as plantas, flores e frutos receberão do centro de radiações uma substância protetora, espécie de defesa ou imunização contra insetos, os quais não encontrarão mais possibilidade de alimentação e procriação, tendendo a serem varridos da face da terra. Daí por diante, as plantas terão vida mais exuberante, as frutas e as hortaliças, os vegetais serão mais saborosos e desenhos de vez mais nutritivos, suas cores mais vivas e deslumbrantes.
transluzirão matizes que os olhos humanos perceberão mais belos, proporcionando-lhes efeitos benéficos. Estava plenamente absorto nessa explanação quando ele acrescentou: o reino vegetal, livre de tempestades, geadas e de pragas, recebendo as irradiações dosadas às suas necessidades, terá sua vida prolongada e, consequentemente, as plantações viverão mais uns 30 anos, devendo a sua produtividade ser aproveitada 98%. A esse tempo, o homem terreno alimentar-se-á com apenas 7% da atual quantidade de alimentos que consome. Se hoje ingere 1000 gramas por dia, passará a se satisfazer com somente 70 gramas diárias. Surpresa, indaguei: o que faremos com tanta alimentação? Não apenas essa quantidade fabulosa de alimentos será necessária, mas o plantio de todas as áreas disponíveis, inclusive as atuais zonas congeladas do planeta, que até lá se transformarão em terras férteis. Os próprios leitos dos lagos e rios, que foram transportados para os atuais desertos a fim de formarem marés úteis de água doce e potável, fornecerão sua cota de aproveitamento. Enfim, tudo concorrerá para alimentar 16 milhões de habitantes, que será a densidade máxima do planeta Terra. Mas, para mim, tudo isso é inconcebível e fantástico, exclamei admirado. Como poderemos transformar a água dos lagos e dos rios para os desertos? Disto, paulatinamente, a própria natureza se encarregará, e o homem da época, já mais evoluído, com o seu fator colaboração, procurará canalizar os mares de água doce ou de áreas desertas. As águas da chuva, intrigado com aquela cifra astronômica de 16 bilhões, atrevi-me a perguntar: ao atingir a Terra 16 bilhões de habitantes, que o senhor afirma ser a capacidade máxima, ninguém mais nascerá? Apertei. Os nascimentos continuarão em igual proporção aos falecimentos, porém não mais serão concebidos filhos criminosamente à torta e à direita a qualquer hora. Nessa época, a concepção de um filho será controlada pelo amor puro, e tudo se processará dentro de sentimentos nobilitantes, enquadrados em objetivos quase santos. Reportando-me ao início de sua explanação, na qual se referiu à imunização contra insetos, procurei fazer ver ao meu interlocutor que aqui na Terra sempre procuramos combater as pragas do reino vegetal para obter melhores colheitas, havendo ele ponderado: sim, é claro, mas considero difícil o obstáculo o combate às pragas do campo, porque o homem sequer consegue debelar outras que mais diretamente o afetam. Afinal, a que se refere? Atalhei em tom discrepante. Meu irmão, trata-se de um assunto prolixo, encerrado em profundas considerações e que não me cabe abordá-lo. Contudo, para satisfazer direito, em determinado orbe, o homem que nele habita, ao chegar à sua casa, caverna, furna ou gruta, depara no seu interior com enormes serpentes, monstruosos lagartos e, em certas ocasiões, até com algum gigantesco dinotério. Por sua vez, o homem terreno, ao chegar à sua habitação, que não é uma caverna, muitas vezes depara com pernilongos, pulgas, baratas e até, em certas ocasiões, com algum camundongo. Quero dizer com isso que o homem, nem para o seu próprio bem-estar e conforto, em obediência às comenzinhas regras de higiene, se dignou combater essa bicharada altamente nociva, expulsando-a do seu convívio em benefício de sua saúde. Perguntou-lhe, pois, como iria eliminar pragas que nenhum mal lhe causa de imediato? Interrompendo, disse: mas não se pode comparar um rato com um dinotério, cujo porte é muito maior do que um elefante. Nisso reside o seu engano, respondeu-me. E para se fazer mais compreensível, adiantou: tanto no orbe mencionado como na Terra existem animais diferenciados apenas no tamanho e aspecto, porém distintos em ferocidade e força, trazendo cada uma de suas características. Demanda considerar que o dinotério precisa caçar o homem para depois devorá-lo, enquanto o rato, a 20 metros de distância, inocula-lhe venenosas bactérias de que é portador. O anófone, minúsculo pernilongo, injeta-lhe o vírus da
maleita, inutilizando sua vida, enquanto a pulga, esse atlético bichinho com sua simples picada, reduz o homem a um imprestável sifílitico. A barata, esse inseto tão medroso e de aparência inofensiva, ao tomar contato com as carnes sanguíneas, como os salames, linguiças, mortadelas ou chouriços, contaminam-os com os bacilos fluídicos do câncer e da morfeia. São as doenças que dizimam a vossa humanidade, acarretam aos homens atroz sofrimento, ceifando vidas moças e proveitosas. Esses bacilos se encontram em estado fluídico, miasmáticos. São milhares de vezes menores do que os micro-organismos catalogados pelo homem e impossíveis de serem localizados pelos seus mais potentes microscópios. O relativo progresso da ótica, cujo campo de experimentação é vastíssimo, longe está de conferir a necessária capacidade para essa descoberta, pois ainda não distingue vírus de maiores proporções. Trata-se, por assim dizer, da bactéria do próprio micróbio que se aloja em lugares de pouco ou nenhuma ventilação e claridade. Para combatê-los com eficiência, seria mista escolher uma das seguintes alternativas: A. Abster-se a humanidade de consumir carnes sanguíneas. B. Banir do seu convívio rato, baratas, pulgas, mosquitos e outros congêneres. C. Aguardar por centenas de anos que os raios cósmicos evolutivos não mais permitam um ambiente de vida para esses micro-organismos na Terra. Aliás, as duas primeiras providências são as mais extinguíveis e positivas, porque executadas minorariam muito o sofrimento da humanidade terrena. Quanto aos raios cósmicos, estes são forças imponderáveis emanadas da própria natureza, força viva divina que o ser humano jamais poderá avaliar, visto se concepcionar no campo do indefinível ao seu estado evolutivo, envelado por tão preciosa exposição, atrevi-me a indagar. Mas se o câncer é provocado por micróbios, por que não é contagioso? Isso decorre de uma circunstância peculiar à vida micro-orgânica. Os micróbios, até hoje conhecidos, agem em formação esparsa. Eles podem se unir, mas não fazem, agem isoladamente. O oposto se verifica com os micróbios fluídicos, que atuam diferentemente porque fundem-se e estabelecem verdadeira corrente microbiana. E se sanguíneos descobrir o vírus do câncer, este seria curável? Pergunta. Sim, é claro. E se conseguíssemos descobrir o vírus do câncer, este seria curável? Pergunta. Sim, é claro. Neste caso, estaria eliminado apenas o efeito continuado, porém a causa. Infelizmente, o eterno mal do homem terreno é estar sempre remedando as coisas, jamais realiza profilaxia integral. Rememorando, lembro de lhe haver perguntado o que seria feito das imensas falhas dos rios e lagos que fossem transportadas para os desertos. Nesse inteirinho, meu interlocutor levantou-se, dirigindo-se a mim. Assim se expressou: as montanhas lá estão para esse ajuste, e a natureza deixará tudo plano. E, pondo a mão sobre o meu ombro, interrogou-me de maneira expressiva: você deseja realmente conhecer o meu mundo? Tem mesmo vontade de visitá-lo? A mudança brusca do assunto que considerávamos e a sua atitude causaram-me espanto. Refleti por um momento e com certa timidez arrisquei a dizer: nada me acontecerá, não é verdade? Perguntei. Sim, segundo lhe prometi, afirmo que de nossa parte nada tem a recear. Sorrindo desajeitadamente, agradeci, porém ele continuou a me fitar para dizer: para dizer: estamos prestes a chegar e pousaremos dentro de poucos minutos. Recebi essa comunicação como um verdadeiro impacto.
Aturdia-me o receio na expectativa de enfrentar dentro de poucos minutos, sabe Deus como, um ambiente inóspito de um mundo desconhecido. Foi quando meu interlocutor, com um olhar de aquiescência, acrescentou: pode viver o meu mundo. Ao olhar para eles, um assombro, vi suas fisionomias sorridentes e confiantes. Levantei-me cheio de curiosidade. Antônio Rossi, num disco voador, visitei outro planeta. Civilizações do espaço estão na Terra.